Meus queridos e amados irmãos, parte 2 aqui da nossa aula da expiação limitada ou definida, tá? Muito bom nós estarmos aqui vendo esses assuntos para nos aprofundar na Bíblia Sagrada, né? Eu espero que você tenha escutado a primeira aula da expiação limitada, uma, duas vezes, tá? Anotado os textos, ido a fundo ali nas escrituras do Senhor para poder ter mais uma compreensão, né, ou uma compreensão mais exata do que a Bíblia tem a nos falar, a nos dizer. E eu creio que é uma grande bênção. Bom, eu falei, né, na última aula que eu ia trazer 5 perguntas aí consoante a expiação limitada, ou sobre a expiação, perdão, sobre a expiação, e depois eu vou ler alguns textos aqui com os irmãos sobre os textos mais fortes aí que os arminianos separam para defender a expiação ilimitada, né, que é diferente das doutrinas da graça, que é limitada. E, por fim, nós vamos ler alguns comentários aqui valiosíssimos que com certeza eu creio que vai somar aí no seu conhecimento sobre o assunto no livro Vivendo para a Glória de Deus. Tá bom, meus amados? Então, vamos lá, vamos logo para nós trazermos, né? Perdão, nós trazemos mais conhecimento aqui para nós. Bom, 5 perguntas cabem para nós aqui sobre a expiação. 5 perguntas sinceras que podemos fazer sobre a expiação e tentar ver qual é a opção que nós achamos mais lógica, mais coerência, né, nós estarmos aqui envolvidos. Primeira pergunta: Jesus não morreu, na verdade não é, são 5 afirmações, né, não são perguntas, afirmações. Por quem que Jesus morreu, né? Primeira afirmação seria: Jesus não morreu por ninguém. Então, a primeira, Jesus não morreu por ninguém. Segundo, Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens. Essa é a segunda. Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens. Terceira afirmação, possível afirmação: Jesus morreu por todos os pecados de alguns homens. Ó, então, terceira, Jesus morreu por todos os pecados de alguns homens. 4. Jesus morreu por alguns pecados de todos os homens. 5. Jesus morreu por alguns pecados de alguns homens. Então, essas 5 possíveis afirmações aqui, que envolvem a expiação e a morte de Cristo, vamos ver aqui. A primeira nós já pode jogar na lata do lixo, né? Porque Jesus não morreu por ninguém. Pelo amor de Deus, isso é um ensino ou um pensamento totalmente contrário às escrituras, então já podemos rasgar, amassar, jogar na lata do lixo. Então, essa primeira aqui já não cabe para nós. Então, descartamos a primeira. Então, ainda ficam mais 4. Vamos para a 4 e a 5. A 4 e a 5 nós também podemos descartar. Por quê? Vou recapitular. A 4 e a 5. A 4. Jesus morreu por alguns pecados de todos os homens. E a 5. Jesus morreu por alguns pecados de alguns homens. Por que nós podemos descartar? Porque se Jesus tiver morrido só por alguns pecados, então nós já estamos condenados. Por quê? Se houver pelo menos um pecado sem perdão, nós já somos dignos de condenação. Entende? Se Jesus deixou, sei lá, um pecado aí sem morrer por ele, nós já vamos ser condenados por isso. Entende? Então, falar que Jesus morreu por alguns pecados é falar que todo mundo está condenado. Ok? Então, 4 e o 5 também nós podemos descartar. Então agora, né, o debate vai ficar na afirmação ou da 2 ou da 3, que é: Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, que é o que o arminianismo fala, ou Jesus morreu por todos os pecados de alguns homens, que é o que o calvinismo fala. Aí nós vamos então
Vamos tratar primeiro do arminianismo aqui. Jesus morreu, então, por todos os pecados de todos os homens. Beleza. Todos os pecados de todos os homens. Você concorda com isso? Então, ok. Então eu vou perguntar. Se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, por que esses homens não são salvos? Por que esses homens não vão para o céu? Se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens. Pastor, é porque eles não creram em Jesus. Então eles são incrédulos. Como eles são incrédulos, por conta disso, né, eles não tomam parte dessa expiação de Jesus. Bacana. Mas Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens. Sim, a incredulidade não é um pecado? Porque se Jesus morreu por todos os pecados e de todos os homens, ele pagou na cruz o pecado da incredulidade. Então, como que essa pessoa está sendo lançada no inferno se o pecado da incredulidade também foi pago na cruz? Se você me falar assim, não, a incredulidade não é um pecado. A incredulidade não é um pecado? Ou você pode me falar, não, mas a incredulidade não entra nessa lista porque é necessário que o homem por si só creia. Então o homem por si só tem a capacidade de expiar esse pecado em si próprio. Não pega, né? Porque aí nós não precisamos de Salvador, nós mesmos nos salvamos. Então a incredulidade é um pecado que o que não foi pago na cruz do Calvário? Se não é um pecado, a incredulidade, por que essa pessoa está sendo lançada no inferno porque é incrédulo? Se é um pecado e Jesus pagou o preço por todos os pecados de todos os homens, por que essa pessoa vai ser lançada no inferno por causa da incredulidade? Terceira pergunta que eu te faço. Se Jesus pagou o preço na cruz de todos os pecados por todos os homens, por que as pessoas vão ser lançadas no inferno? Se Jesus já pagou por aquele pecado, a pessoa vai ser lançada no inferno para pagar de novo o mesmo pecado? Vai ter dois pagamentos pelo mesmo pecado? Jesus pagou pelos pecados daquela pessoa, aí a pessoa vai ser lançada no inferno para pagar o pecado que Jesus já pagou? Tem base nisso na Bíblia? São dois pagamentos do mesmo pecado? Entende como é que vai ficando complicado? Se a incredulidade é um pecado e Jesus pagou por ela, por que a pessoa é lançada no inferno? Se a incredulidade não for pecado, então por que ela vai ser lançada no inferno por causa da incredulidade? Oxe, não, a incredulidade é porque a pessoa, o homem recebe o poder com a graça comum, cooperante, de ela por si só crer. Então, é um pecado que não precisa de Jesus perdoar. A pessoa por si só consegue perdoar, se libertar e trazer solução para a vida dela, sem precisar de Cristo. Isso tem base na Bíblia? Entende como é que vai ficando complicado? Entende como é que no início, quando a gente fala assim, Jesus não morreu por todos. Nossa, parece uma loucura, o cabelo arrepia, a gente já dá um passo para trás e fala assim, meu Deus, que loucura. Mas você está vendo que quanto mais você vai buscando, cavando, mais vai ficando incongruente, mais vai ficando complicado esse pensamento de que Jesus morreu por todos os pecados e todos os homens? Se você assumir que ele morreu só por alguns pecados, então todo mundo está condenado, porque os que ele não morreu, a pessoa vai ser condenada por ele. Os pecados que ele não morreu, a pessoa vai ser condenada por aqueles pecados. Então não dá para falar que ele morreu só por alguns pecados. Então eu tenho que falar que ele morreu por todos os pecados. E se ele pagou o preço de todos os pecados por todos os homens, então está todo mundo salvo. Por enquanto, nesse primeiro momento da aula, eu estou apenas trabalhando com a sua lógica, com o seu raciocínio, para que você entenda pela sua lógica, pelo seu raciocínio, que não tem como
ele ter morrido por todos os pecados de todos os homens. Agora, se eu digo que Jesus morreu por todos os pecados de alguns homens, aí acabou, aí matou. Aí eu cheguei agora no clímax. Porque ele morreu por todos os pecados de alguns homens. Quem são esses alguns? Os eleitos de Deus. É por isso que os eleitos creem. É por isso que os eleitos, eles são convencidos. É por isso que os eleitos desfrutam da justificação. É por isso que os eleitos desfrutam da regeneração. E é por isso que os eleitos vão desfrutar da glorificação, da salvação. Então, essas 5 afirmações, possíveis afirmações sobre a expiação, elas cabem para nós e nesse início de aula, para você pensar nisso, sobre a incredulidade, que é o que eu acabei de fazer as perguntas para você, responda com sinceridade, e sobre sobre a incredulidade e sobre o pagamento duplo. Jesus pagou por um pecado e a pessoa vai ser lançada no inferno para pagar o mesmo pecado que Jesus já pagou. Então é 2 pagamentos por um pecado. Ok? Então, eu acho que não tem como trazer uma solidez para um ensino como esse. Tá? Agora, vamos para as bases bíblicas? Eu quero ir para as bases bíblicas, até porque eu não quero estender muito essa aula. Eu quero ir para as bases bíblicas que os arminianos geralmente usam para falar da expiação ilimitada. Tá? A minha intenção aqui não é só mostrar um lado da moeda, né? Mas é nós crescermos aqui nos dois, tá certo? Até para você que por acaso pode estar já querendo, né, se aprofundar nas doutrinas da graça, no calvinismo, e você quer pegar até uma apologética, né? Ou seja, saber responder alguns textos e refutar alguns argumentos. Então, esse momento aqui também vai ser muito bom para você. Vamos em Romanos 12? Perdão, Romanos 5. Romanos 5, do versículo 12 até o versículo 21. Romanos 5, do versículo 12 até o versículo 21. Nós vamos ler alguns textos aqui, vamos comentar, e depois eu quero ler alguns pontos ali do livro Vivendo para a Glória de Deus. Então, Romanos 5, versículo 12 até o versículo 21, é muito usado pelos irmãos arminianos. A Bíblia diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus, e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. O resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Ó, aqui que começa, ó, você tá vendo o contexto, mas é aqui que vai começar o X da questão, ó, no 18 aqui. Ó. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. É nesse todos aqui, é nesse todos aqui que eles vão argumentar. Só que eu vou acabar de ler o texto e nós vamos voltar. 19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa,
muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora vamos comentar. Aonde que é o ponto aqui que eles pegam? É o todos. É o todos. Olha lá, por Adão entrou condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Lembra que eu falei na outra aula que dependendo de como você vai interpretar isso daqui, você vai me desculpar, mas você não vai defender o arminianismo, não, você vai defender o universalismo. Dependendo de como você vai interpretar Romanos 5, Romanos 3, Romanos 6, você vai acabar defendendo o universalismo, porque olha, se eu ler e interpretar esse todos, sem exceção, ou seja, cada ser humano do planeta Terra, cada indivíduo, se eu interpretar esse todos como cada indivíduo, eu estou dizendo que o pecado de Adão condenou a todos, mas Jesus salvou todos. Porque ó, o versículo 18 está falando que Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Se removeu a culpa de todos e trouxe vida a todos, logo todos estão salvos. E até para o diabo Deus vai dar jeito. Universalismo, pregação de Orígenes. Viu agora como é que eu te falo que dependendo do texto, se você não interpretar de uma forma coerente com as escrituras, você começa a interpretar a favor do universalismo e não a favor do arminianismo. Entende? Então, então como que eu vou interpretar esse todos? Como que eu vou interpretar esse todos? O pecado, ele atingiu a todos sem exceção? Sim. Agora, a graça de Cristo que traz a vida, que liberta o pecador, que salva, né? Que Paulo fala no versículo 21, reina a graça, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna. Essa graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna, atinge a todos sem exceção? A resposta é não. A resposta é não. Então, faço a segunda pergunta. Atinge a todos sem distinção? Sim. Nós lemos lá na última aula, Apocalipse 5, versículo 9 e 10, que pelo seu sacrifício e sangue, ele comprou pessoas de tribo, língua, nação, povo diferente. Então atingiu a todos sem distinção. Ok? Ok. Mas essa graça aqui que declara justo, ela atinge todos. Então, quem são esses todos que são alvos dessa graça? No mesmo Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, vou ler só o 30, você vai ver quem que essa graça atinge. Versículo 30, depois de aos que predestinou, chamou, os que chamou, justificou ou declarou justo, e os que declarou justo, glorificou. Então, essa graça aqui, que declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna, é quem? Quem são esses todos que essa graça atinge? Aos que predestinou, esses chamou, aos que chamou, esses declarou justo, os que declarou justo, vai glorificar. Essa é a forma coerente de eu interpretar isso. Agora, geralmente, os irmãos até atacam, né, o calvinismo, porque fala assim, pro calvinismo, todos não é todos, mundo não é mundo. Não é que para nós, para o calvinismo, se eu falar assim, olha, amanhã na Viva Church, todos venham de roupa branca.
O todos que eu estou me referindo, meus amigos, isso é interpretação básica de texto. O todos que eu estou me referindo é todas as pessoas do planeta Terra, sem exceção, ou todos da Viva Church? Isso é interpretação básica do texto. Se Paulo está falando que todos foram afetados pelo pecado de Adão, é todos o quê? É todos sem exceção em toda a história da humanidade, depois de Adão. Agora, se o mesmo Paulo está falando que a graça de Deus atingiu a todos e nos declara justos diante de Deus e vai nos salvar, quem são esses todos? Todos, sem exceção da raça humana? Então está todo mundo salvo. Então é universalismo. Não, aí quem são esses todos? Os todos que creem. Quem que são os todos que creem? Os que Deus elegeu. Pronto, chegamos lá. Então, esse daí é um ponto. Vamos para outro ponto? 1 Timóteo, outro texto aqui, clássico, né? Clássico, usado pelos arminianos, que é 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. É a mesma linha, meu irmão. A mesma. Se você usar esse todo sem exceção ou todo sem distinção, você vai pegar a mesma. O versículo é o 4, mas eu vou ler no 1. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Ó, o primeiro momento que o todos aparece no texto. Que seja feita petição, oração, intercessão, ação de graça em favor de todos. Agora ele vai falar quem é o todos. Em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador. 4 é agora, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Aí aqui é aonde que eles usam. Aí tá vendo? Ó, o desejo, né, de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Só que você notou que o versículo tem um contexto, né? Você notou que eu já li do 1, não foi à toa. Eu já li do 1 para saber que tem um contexto. Então ele fala para orar pelos reis e aqueles que exercem autoridade, todos. Tem um contexto dessas pessoas, reis e que exercem autoridades. Agora, quando a Bíblia fala no versículo 4 que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, é todos sem exceção ou todos sem distinção? Porque se eu falo que o desejo de Deus é que todos os seres humanos, sem exceção, sejam salvos, então, meu amado, todos os seres humanos, sem exceção, serão salvos. Porque o que Deus quer, ele faz. O que Deus quer, ele cumpre. Volto a te falar do versículo de Jó, volta lá na aula da soberania exaustiva. Você vai ver Jó falando no final do capítulo, do livro, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Volta em Isaías, você vai ver assim, agindo eu, quem impedirá? Então, se a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que todos os homens, sem exceção, sejam salvos, então, meu amado, todo mundo vai ser salvo. Quem é que vai se opor a Deus? Quem é que vai se opor à vontade do Senhor? Entende? Então, eu tenho que saber que o todos aqui é daqueles que exercem autoridade no contexto, né? Aí você tem que brigar com Paulo, porque o contexto que quem deu aqui foi Paulo. Então, nesse contexto aqui, o todos é pessoas que exercem autoridade e reis. O contexto é oração e petição. Então, esse todos aqui não é todos sem exceção, cada ser humano. É todos sem distinção no meio daqueles que exercem autoridade e reis. Então, há um contexto todos, ok? Se eu falo que Deus tem um desejo de salvar, mas ele não salva, então, primeiro, ele não é onipotente. Segundo, ele não é soberano. Terceiro,
o poder dele se limita à vontade e à liberdade do homem. Ou seja, para Deus, ele até tem todo o poder, mas a liberdade do homem está acima desse poder e acima dessa soberania. Ele é soberano, mas a liberdade do homem põe ponto final à soberania dele, coloca uma barreira à soberania dele. Ou seja, ele é soberano, mas a liberdade ela consegue chocar com a vontade de Deus e prevalecer. Olha o problema que eu crio se eu interpretar isso de uma forma todo sem exceção. Vamos para outro texto que os arminianos usam? Espero que você tenha entendido isso daí, viu? Mas qualquer dúvida me manda depois. Tito capítulo 2, até porque não dá para falar todos os argumentos aqui, né? Tito capítulo 2, versículo 11. Essa daqui eu até citei na aula lá do Graça Preveniente. Tito capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Ó, graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Eu vou até continuar lendo, ó. A graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio, os prazeres pecaminosos desse mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Aí eu te falo, para quem que a graça de Deus se manifestou e a todos traz salvação? A sua vida entregou para nos libertar de todo pecado e nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às suas boas obras. Ou seja, para quem são esses todos que a graça traz salvação? O mesmo povo do versículo 14. Você interpreta o 11 com o 14, ok? Ó, você interpreta, pois a graça de Deus foi revelada. Tem uma outra versão que fala que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Quer ver? Eu vou abrir aqui na minha revista corrigida. Para mim, eu não quero aqui ser injusto para depois falar assim, mas eu só li em outra versão, né? Então tá aqui, ó. Tito 2,11 na revista corrigida. Pois a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Mais uma vez. Mais uma vez. Aí a pessoa vai falar que não, mas isso aí é a graça preveniente. Mas a Bíblia não está falando de graça preveniente aqui não. A Bíblia não está falando de graça preveniente. A Bíblia está falando assim, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Se eu vou interpretar que a graça de Deus se manifestou e trouxe salvação a todos os homens, e esses todos aqui é sem exceção, é todo ser humano, todo mundo está salvo. Mais uma vez, não é base para defender o arminianismo, isso é base para defender o universalismo. Aí eu vou entender quem são esses homens aqui que a graça se manifestou e trouxe salvação? Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então essa graça que se manifestou e trouxe salvação para todos os homens, quem são esses homens aí, esses todos? A igreja, os salvos, ó, deu a si por nós. Então, da mesma hora que você pega Paulo no versículo 11, jogando de uma forma parece muito ampla, ele joga logo no versículo 14, ele já afunila, ok? E já explica quem são esses todos os homens. É muito complicado, irmão. Eu sei que você pode estar ouvindo isso. Se você está ouvindo a primeira vez, pode estar te dando alguma dúvida, mas talvez você pode ser um irmão que já é um pouco mais aprofundado no arminianismo e está pensando assim, nossa, aí tá vendo? É umas explicações, né? Aí a gente no meio
mais ali acadêmico dos debates, a gente fala assim, é cambalhota, a pessoa tá pulando para um lado, pulando para o outro, tem essas brincadeiras no meio acadêmico, né? E teológico. Mas eu digo para vocês um detalhe, irmãos, se eu não interpretar esse texto do jeito que eu acabei de te falar, que eu interpreto o todos os homens que a graça traz salvação do versículo 11, com o nós do versículo 14, se eu não interpretar dessa maneira, isso em harmonia com os demais textos, lembra dos textos muitos que eu falei aí na aula passada. Se eu não interpretar esses textos em harmonia com esses outros, em harmonia com a eleição, com a predestinação e tudo mais, eu tenho uma base bíblica aqui para o universalismo. Cuidado para você não começar querendo defender o arminianismo, daqui a pouco você está defendendo o universalismo. Ok? Então esse é o ponto. Outra base bíblica é essa daqui, eu acho que é a mais difícil de todas. Essa daqui é a mais difícil de todas. É um texto realmente difícil. Difícil de se interpretar. Mas vamos lá. 2 Pedro 2,1. Esse texto aqui, ele não é um texto fácil. Eu concordo com vocês. Eu vou trazer duas interpretações para ele. Tá? 2 Pedro 2,1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Aí você tem uma dificuldade muito, muito grande, porque você tem nesse texto no capítulo, né? No capítulo 2 aí do 2 Pedro, você tem vários debates dos arminianos com os calvinistas só nesse capítulo. Porque, primeiro, esses falsos mestres aqui, você nota que Pedro está falando que eles vão negar o mestre ou o soberano Senhor que os resgatou. Então aqui você tem, olha o tanto de debate numa coisa só. Você tem debate sobre perca de salvação, porque aparentemente essa turma aqui foi resgatada por Jesus, ou seja, salva, e negou, ou seja, se apostatou. Aí você tem o debate de é possível se apostatar, não é e tal, só que eu vou deixar esse debate para o quinto ponto, que é o perseverança dos santos, né? Depois eu vou voltar nele, pode ficar tranquilo. Você tem o debate de uma pessoa ter sido alvo do sacrifício de Jesus, da expiação de Jesus, que é o assunto que nós estamos agora, e ela perder, né, esse direito, ou ela abdicar desse direito, ou ela ser alvo e não ser salva. Ser alvo e não ser salva. Então é outro debate. Então, aonde que eu vou me ater ao ponto que nós estamos aqui agora, que é o da expiação. E no quinto ponto eu volto nesse texto para falar dos apóstatas, ok? Então fique tranquilo que eu vou comentar aqui no melhor modo possível os dois pontos, certo? Então vamos comentar aqui como que nós interpretamos esse texto na doutrina ou na teologia reformada e nas doutrinas da graça. Primeira interpretação que eu vou te dar é da Bíblia da Fé Reformada, que eu tenho aqui, já li um comentário dela, que ela fala que esse falso mestre, ele está no meio do povo de Deus, ou seja, no meio da igreja, e ele está dizendo que foi resgatado. Porque pensa comigo, onde que um falso mestre e um falso profeta vai estar atuando? Dentro da igreja. Ele não vai estar fora da igreja, senão ninguém vai ouvir ele. Certo? Então, ó, primeiro ponto aí. Lembra que no último dia Jesus falou assim, que vai chegar pessoas até ele falando assim, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, e em teu nome eu operei maravilhas. Onde que você acha que esse povo está operando maravilha, expulsando demônio e profetizando? É dentro da igreja. Você acha que um falso mestre, um falso profeta, ele vai chegar diante da igreja e vai falar assim, olha, eu não conheço Jesus, eu não fui resgatado, eu não tenho nada com Deus, eu não estou nem aí com nada. Você acha que ele vai chegar e falar isso?
Não, pelo contrário. O discurso de um falso mestre é que ele é verdadeiro. Ele é um mestre verdadeiro, um profeta verdadeiro, que ele foi, Jesus morreu por ele, que ele é de Jesus, que ele é de Deus e tudo mais, mas não muda o fato que ele é um falso mestre ou um falso profeta dentro da igreja, e ele vai negar o Cristo que ele diz que o resgatou. Mas que na prática e na íntegra não resgatou. Porque se o tivesse de fato resgatado, ele não ia abdicar, ele não ia parar, e ele não ia fazer o que a Bíblia fala aqui, que muitos seguirão a imoralidade vergonhosa, muitos vão entrar pela ganância, inventarão mentiras astutas, enfim. Então, ninguém vai entrar por esse lado aqui e tudo mais. Então, ele não faria tais atitudes. Depois Pedro vai falar aqui, você pode ler o capítulo todo, depois Pedro vai falar aqui de como funciona o proceder desses falsos mestres, dos falsos profetas, enfim. Então, uma das provas da eleição é o fruto que você dá. Uma das provas da salvação é o fruto que você gera. A fé sem obras é o quê? Morta. Ou seja, se esses mestres que são falsos não têm fruto, não têm obras, não têm postura, não têm coerência, como que eles foram de fato verdadeiramente resgatados? Eleitos, eu te disse na aula da eleição que nós somos eleitos para ser santos e irrepreensíveis. Eles não são santos, não são irrepreensíveis, não têm fruto do Espírito, não têm vida coerente, caráter mudado, não permanecem até o fim. Ou seja, nenhum dos sinais da eleição, da salvação, da predestinação, nenhum desses sinais esse falso mestre tem. Aí eu te pergunto, qual interpretação é mais coerente? Falar que ele de fato foi salvo, resgatado, e nunca deu um fruto de salvo? Ou falar que o discurso dele é que ele era salvo, mas que na verdade não era. Por isso que ele nega o mestre ou o soberano Senhor, que na mensagem dele, no ensino dele, ele diz ser resgatado, mas na verdade nunca foi. Então essa é a primeira interpretação que eu tenho para 2 Pedro 2:1. Segunda interpretação é que você pode ver no versículo 1 que Pedro começa fazendo um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Contudo, assim como surgiram falsos profetas, passado, falsos profetas entre o povo de Israel, jogou lá atrás. Aí ele joga para o hoje, também surgirão, futuro, falsos mestres entre vocês. Então, depois você vai ver que no versículo 4 ele cita anjos caídos, no 5 ele fala de Noé, no 6 e no 7 ele fala de Ló, ele começa a falar de remanescentes, pessoas. Então, Pedro começa a fazer um paralelo entre o Antigo Testamento, entre o Êxodo, entre a peregrinação no deserto, depois entre o povo de Israel, e ele joga para o hoje, ele joga no ontem e joga no hoje, joga no ontem e joga no hoje. Então, seguindo dessa ideia que Pedro está fazendo esse paralelo aqui, né, com o Antigo Testamento e trazendo para os dias atuais que ele estava escrevendo a sua segunda epístola, nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus usando termos parecidos. Por exemplo, Deuteronômio 14:2, a Bíblia fala assim: vocês são um povo consagrado ao Senhor seu Deus, e ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem a sua propriedade especial. Então, em vários momentos, Deus fala que o povo é dele, que ele formou para ele, né, que é um povo, que é um tesouro peculiar dele, que, por exemplo, Êxodo capítulo 6, versículo 7, eu os tomarei como meu próprio povo e serei o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta da escravidão. Quer ver outro texto na Bíblia que vai usar um termo muito parecido, que com certeza esse texto você conhece demais, que é Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Então, olha como é que esse termo é bem parecido com o que Pedro usa aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Negando
soberano Senhor que os resgatou. Então, veja como é que é parecido quando Deus fala agora, por exemplo, na boca do profeta Isaías, quando ele fala que eles vão negar o Senhor que o resgatou, ok? Então, assim, sempre que você vê esses termos como resgatou, adquiriu, pegou, esse termo aqui está muito ligado a essa citação do Antigo Testamento. Então essa é a segunda interpretação, que Deus está falando aqui que resgatou a nação, certo? Toda a nação de Israel, todos os indivíduos da nação de Israel foram resgatados, salvos. Ele resgatou a nação é dele, o povo é dele. Só que o próprio Deus falou que dentro de Israel tinha um vulgo. Olha, tem um vulgo no meio do povo. Tem um povo aí dentro que não é o povo. Até dentro de Israel, Deus tinha os seus escolhidos, os seus eleitos. Ou seja, tinha um vulgo no meio da nação que não era israelita. A própria Bíblia fala isso, nem todo mundo que é israelita, né, que é israelita, que é de Israel é israelita. Ou seja, tem uma certa diferença de você olhar esse termo do Antigo Testamento para esse termo do Novo Testamento. Então, apesar da nação ser resgatada, dentro da nação tinham pessoas que não eram verdadeiras. Por exemplo, o caso disso é você ver, por exemplo, o êxodo de pessoas que estavam dentro da nação, mas não entraram na terra. Estavam ali, mas morreram no deserto, adoraram o bezerro de ouro, fizeram um monte de coisa e morreram, e Deus colocou ali praga, outra hora abriu a terra e foram matando pessoas que eram pessoas que estavam ali junto com a nação, mas não eram israelitas de fato, não eram pessoas fiéis, comprometidas. Então, essa alusão, né, a segunda interpretação para esse resgatou, é justamente esse fato de eles se pronunciarem como pessoas resgatadas, falarem, pregarem, ensinarem, e nós somos resgatados e tudo mais. Eles estão no meio de um povo até que é resgatado, que é a igreja, mas eles não são. Por isso, mentem, ensinam falsamente e tem toda uma situação. Até porque, se você vê o trigo, ele vai crescer junto com o joio. Então esse joio, ele cresce no meio do trigo. Mas em nenhum momento você vê a Bíblia falando que o joio, ele é trigo. Entende? Você não vê que o joio é trigo. Na parábola mesmo, que Jesus fala que é para deixar o joio crescer com trigo, você vai ver que o trigo foi plantado primeiro. Aí depois o joio é lançado de madrugada, vai lá salteadores, homens maus, e colocam o joio no meio do trigo, certo? Então assim, não é, se tornou. Não. Ele já tem essa função. Esse falso mestre, falso profeta, ele tem essa função. Ele está ali no meio para isso, certo? Então ele está no meio de um povo resgatado. Então, a primeira interpretação de 2 Pedro 2, que eu te falei aí, é o fato deles pregarem que são resgatados, falarem que são resgatados, mas os frutos e as atitudes deles não mostram em nenhum momento que são resgatados, mas a mensagem deles, né, é que eles são. E a segunda interpretação desse texto, que é um texto difícil, é justamente o fato de Pedro estar fazendo esse paralelo com o Antigo Testamento, e a nação de Israel, apesar de ser adquirida e resgatada, tinha no meio da nação de Israel uma parte que não era israelita, que era um vulgo, que era um povo desobediente, estranho e tudo mais, e que não viveu promessas de Deus e só desobedeceu e foi infiel. Então, logo também no meio de um povo resgatado, os eleitos, os trigos que vão para o celeiro, aqueles que Deus escolheu, no meio desse povo resgatado vão ter falsos mestres. E eles vão estar ali no meio e vai ser o joio no meio do trigo, se dizendo resgatados, se dizendo mestres, salvos, profetas do Senhor, mas que os frutos e as atitudes vão demonstrar outra coisa. Então, essa é uma explicação para 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 3:9 é outro texto. Vamos pegar aqui, eu estou ficado na frente no Isaías. Deixa eu voltar aqui. 2 Pedro 3, versículo 9 é outro texto também usado
pelos nossos irmãos arminianos. Vamos ler aqui como é que é? 2 Pedro 3. Fique tranquilo que nesse capítulo 2 aqui de Pedro eu vou voltar no quinto ponto, viu? No Perseverança dos Santos. 2 Pedro 3,9 é outro texto usado que é: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Bom, o texto aqui já explica, né? Quando ele fala que deseja que todos se arrependam, logo acima ele já falou, ele é paciente por causa de vocês. Então, o todos que ele fala na frente, ele já colocou o alvo para onde que é esse texto. Por causa de vocês ou por causa de nós, né? Se eu pegar aqui a versão da Revista e Corrigida, vai ter uma versão talvez mais próxima da sua aí, que é 2 Pedro 3,9. Diz assim na Revista Corrigida: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, esse todos, quem é o todos aí? O próprio versículo, Pedro já colocou em evidência para quem que é, que são para convosco, para vós, vocês. Então ele já deixa declarado, porque senão que todos venham a arrepender-se. Vou voltar ao mesmo ponto, nós vamos colocar aqui e falar, olha, todos, sem exceção, todos os seres humanos venham a se arrepender-se. Nós lemos na aula lá da eleição incondicional que quem traz o arrependimento é Deus, quem provoca o arrependimento é Deus. Paulo fala isso, você roga aí para Deus dar o arrependimento. Então, como é que ele quer que se arrependam se é ele que dá o arrependimento? O texto clássico agora, o último versículo aqui clássico, que todo arminiano gosta, que é 1 João. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 1 e 2, mas é o 2, tá? Eu vou ler o 1 e o 2, mas é o 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Agora é o 2, é o que vai pegar para expiação ilimitada. Vamos lá. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Então, aí esse texto aqui, o cara vai, não, agora pastor, você agora acabou, não deu para você não. Vou ler na Revista Corrigida também. É ele, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então aí é aqui que a galera fica louca, fala, nossa pastor, você falou toda essa aula, toda essa aula para chegar agora e cair do cavalo, não teve jeito, porque olha aqui, tá falando que não é só pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Pois bem, aí é o que eu falo, nós acabamos de ver algumas situações que nós usamos essa interpretação do todos para saber de quem o autor ou para quem o autor está falando. Mesma situação que eu citei na última aula, na penúltima também, na eleição incondicional, sobre mundo. Lembra que eu citei lá alguns versículos sobre mundo, que nós temos que interpretar de quem que é esse mundo que está falando. Porque, olha, nesse caso aqui, se eu pegar essa interpretação assim, olha, vou tentar interpretar da maneira mais arminiana possível. Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados. Nossos quem? Nós, os crentes da igreja, os servos, a noiva de Cristo. Mas também pelos de todo mundo. Então, se a propiciação dos pecados da igreja está no mesmo nível que o restante do mundo ímpio, voltamos a falar então que todo mundo é salvo. Voltamos a defender o universalismo. Ok? Então, que paralelo que é esse aqui que João está fazendo? Mais uma vez, João, esse aqui que está escrevendo, ele é judeu. E até o exato momento, eles estavam vindo na antiga aliança
E na antiga aliança o tratado é só com Israel, é só com o judeu, raros os casos a salvação saiu de Israel, o tratado era só com o judeu, era só para Israel, tudo que Deus falava, fazia, era para Israel. Essa era a antiga aliança, a primeira aliança. Só que eles estão vivendo agora essa transição da antiga para a nova aliança. E na nova aliança, agora já não é só para Israel, é para todo mundo. Mas quando fala todo mundo, no nosso português aqui parece que é cada indivíduo, mas para todo mundo é toda a terra, as nações. Por quê? Porque agora está se incluindo os gentios. Povo que outrora era considerado pagão, pecador. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, quando você vê, por exemplo, Pedro na casa de Cornélio. Quando Pedro volta para Jerusalém, ele é interrogado, porque ele foi na casa de um gentil, ele sentou na casa de um gentil. Por quê? Porque o povo está acostumado com a antiga aliança. Mas agora, na nova aliança, Deus está levando a salvação e o evangelho para outras nações. Então, quando João está escrevendo isso aqui, você tem que entender que ele também está falando. Você pode ver nas cartas de Paulo que em vários momentos ele está falando com o judeu e com o gentil, com o judeu e com o gentil. E toda vez que ele vai falar com o judeu, ele vai quebrar princípios da fé judaica para implantar o cristianismo. A grande perseguição em Atos dos Apóstolos era perseguição de Roma, quando falava que Jesus é Deus, porque o César era considerado Deus. E a perseguição entre os judeus é quando falava que o evangelho ia para os gentios, a salvação aos gentios, e que não era só o judeu mais. O judeu não queria perder esse posto. Então, é por isso que os apóstolos eram perseguidos pelos dois, por Roma e pelo judaísmo. Então, quando João está escrevendo isso daqui, ele está falando assim, ó, agora não é só pelos nossos. Então, os nossos é a igreja, os nossos são os judeus que se converteram. Agora não é só pelos nossos judeus que nos convertemos, mas todo mundo. Que mundo? Os gentios. Agora não é só sobre os judeus que se convertem, mas esse sangue também é propiciação por todo mundo. Esse mundo engloba o quê? Os gentios que se convertem. Ah, pastor, você me desculpa, mas para mim isso aí é mundo, não tem explicação. E outra, mundo e é todo ser humano, sim, é todo indivíduo, inclusive eu, inclusive todo mundo apareceu na Bíblia. É mundo, acabou. Então, no mesmo 1 João que você tá, querido, folheia um pouquinho para frente aí, vão no capítulo 5 aqui, no versículo 19. Ó, 1 João 5,19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Você está sob o controle do maligno? Na revista corrigida aqui vai falar que o mundo jaz no maligno, quer ver? 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Você está no maligno, irmão? É o que eu te falei na outra aula lá. É o que eu te falei na outra aula lá do depravação total. Se eu for interpretar então mundo é cada indivíduo é mundo. É isso? Então, se cada indivíduo é mundo, o mundo jaz no maligno, você está no maligno. Mas aí você vai falar, não, eu não estou no maligno. Lógico. Porque esse mundo que está no maligno são os ímpios. O sistema do mundo e os ímpios. Eles estão no maligno, nós não. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Eu falei aqui, lá na última aula, lá no Depravação Total, o da eleição incondicional, agora não me lembro, que o texto lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo, quem que é esse mundo? É cada ser humano? Deus ama o ímpio? Deus ama o ímpio? Que ele vai desferir a sua ira sobre ele? Ele ama o ímpio? Não tem condição, meu amigo. Então eu tenho que saber que mundo que é esse que ele ama. Ele está dando o seu filho por quem? Pelos bodes ou pelas ovelhas? Então tem um povo que ele ama. Mas não é todos, sem exceção, mas são todos sem distinção. Ah não, o mundo eu tenho que interpretar dessa maneira. O que eu falei, João 16, versículo 8.
quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo convenceu todos sem exceção? Não, ele convence todos sem distinção. E ainda assim, outros sim, todos os eleitos. Aí o mesmo João, eu citei lá, o João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do planeta todo? Está todo mundo sem pecado? Então está todo mundo salvo. Entende? Então essas interpretações até meio que básicas sobre mundo, sobre todos, se eu não fizer elas, eu corro um grave perigo de poder falar assim, nossa, todo mundo está salvo. Todo mundo está salvo, todo mundo vai para o céu, ok? É um perigo. Aí eu começo, igual eu falei, eu começo a defender o universalismo ao invés de defender o arminianismo. Então eu citei alguns textos aqui, eu espero que tenha trago luz à sua mente e tenha feito sentido. Eu quero ler só alguns comentários aqui ainda da expiação limitada, compartilhar com você aqui pontos aqui relevantes e muito bons do livro Vivendo para a Glória de Deus. Tá? Vamos falar aqui sobre alguns problemas da redenção universal arminiana. Primeiro ponto, ela insulta os atributos de Deus como o seu amor. O arminianismo apresenta um amor que de fato não salva. É um amor que ama e depois, se recusado, se torna ódio e ira. Não é um amor imutável que permanece de eternidade a eternidade. Provê expiação para todos, mas em seguida retém os meios de graça que tornariam a salvação eficaz em todas as pessoas. Devemos crer que Cristo morreu por todos, os que vivem nas selvas longínquas ou nas cidades mais remotas, mas o seu amor não provê os missionários, pregadores ou sermões que tornariam sua morte eficaz. Então, essa é primeiro problema, porque o amor ou a expiação no arminianismo, que é para todos, todos, ele ama, só que é uma bipolaridade de Deus. Uma hora que ele ama, ele já odeia e daqui a um bocadinho desfere a ira sobre a pessoa. No calvinismo, não. O vaso que ele criou, Romanos 9, que nós lemos, o vaso que ele criou para misericórdia, é misericórdia que ele vai revelar ali naquele vaso. Mas o vaso que ele criou para ira, é ira que ele vai revelar naquele vaso. Vamos continuar a leitura. Ela difama a sabedoria de Deus. Deus faria um plano de salvar todos, mas não levaria a efeito. Ele seria tão insensato que daria o seu filho para pagar pela salvação de todos. Se soubesse que Cristo não seria capaz de obter aquilo pelo que ele pagou, ou seja, Jesus pagou por um povo, mas não conseguiu ter esse povo, porque ele morreu para todos, mas não teve todos. Alguns dizem que ele não entendeu as consequências. Ele visualizou o suficiente para prover a expiação, mas não pôde ver que alguns não aceitariam. Essa afirmação não escarnece da sabedoria de Deus? Deus poderia planejar e prover a expiação, mas não compreender que a sua expiação não seria aceita? Eu me sentiria um tolo se entrasse em uma loja, comprasse algo, fosse embora sem levá-lo. Contudo, os arminianos desejam que creiamos ser isso a verdadeira salvação, que uma compra foi feita, uma redenção, e o Senhor foi embora sem aqueles que ele redimiu. Essa ideia zomba da sabedoria de Deus. Terceiro ponto, ela difama o poder de Deus. O universalismo arminiano nos obriga a crer que Deus foi capaz de realizar o aspecto meritório da salvação, mas o aspecto da aplicação depende do homem e de seu livre-arbítrio. Pede que creiamos que Deus realizou a salvação de todos até certo ponto, mas não além desse ponto para ninguém. A implicação é que Deus construiu a ponte de salvação entre ele e nós. Temos apenas de caminhar pela ponte, aceitando os seus termos de salvação por meio de um ato espontâneo da vontade. Deus fez a sua parte, dizem os arminianos, agora temos de fazer a nossa. Os calvinistas respondem dizendo que isso torna a salvação dependente da vontade dos homens. Exatamente. Minimizando assim a Deus e o seu poder, com toda certeza. Porque o fator principal
da salvação deixa de ser Deus para ser o homem. É a vontade do homem, é o trabalhar do homem. Aí a vontade dele se torna central na salvação. Se o homem não conseguir, se o homem não for, se o homem não for, não chegar até o fim, tudo se perde. Em vez de irmos a Deus com nossa mão ressequida, dizendo-lhe, se quiseres pode curar-me, esse ponto de vista arminiano apresenta a Deus vindo a nós com uma mão ressequida, que não é suficientemente forte para salvar ninguém, dizendo, se você quiser, pode completar essa salvação, você pode ser salvo. Em essência, é pesado isso aqui, né? Mas é a pura verdade. É pesado, mas é a pura verdade. No calvinismo, Deus vai com mão forte, vivifica o ser humano que está morto. Ou seja, se alguém precisa de ajuda, é o homem pedindo, Deus, me ajuda para continuar. Agora, no arminianismo, não. É o homem que tem que ajudar Deus na salvação, porque senão Deus não salva o homem até o final. Deus não tem poder para salvar, porque a liberdade está acima da soberania. Em essência, os sermões evangelísticos modernos geralmente tomam essa abordagem. Deus fez muito, mas precisa que você complete a obra. Essa maneira de pensar não escarnece do poder todo suficiente de Deus, faz com que Deus dependa da vontade do homem. Ela difama a justiça de Deus. Cristo satisfez a justiça de Deus por todos? Cristo tomou a punição devida a cada pecador, se ele o fez. Como Deus pode punir alguém? É justo punir uma pessoa pelos pecados da outra e mais tarde punir novamente o ofensor inicial? Como disse Augustus Toplady, Deus não pode exigir o pagamento duas vezes, uma vez de meu fiador sangrento e depois outra vez de mim. Deus não pode exigir e não exigirá o pagamento duas vezes. Punição dupla é injustiça. Enfraquece a deidade de Cristo, porque essa expiação arminiana é um salvador frustrado, e um salvador frustrado não é Deus. Este erro ensina que Cristo tentou salvar a todos, mas não foi bem sucedido. Nega o poder e eficácia do sangue de Cristo, visto que nem todos aqueles em favor de quem ele morreu são salvos. Portanto, o sangue de Jesus foi desperdiçado em favor de Judas e Esaú. Muitos são os seus labores, lágrimas e sangue foi derramado em vão. Em outras palavras, ele não verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, como diz em Isaías 53:11, em favor dos muitos pelos quais ele morreu. Haverá muitos fracassos, aqueles em favor dos quais ele sofreu na alma, mas não serão salvos. Essa frustração não torna Cristo menor do que Deus? Não admiramos que Charles Spurgeon tenham chamado isso de doutrina monstruosa. Mais um ponto, subverte a unidade da Trindade. Assim como os pais devem trabalhar juntos para administrar eficientemente a sua família, assim também as pessoas de Deus, do Deus Trino, trabalham em cooperação uma com a outra, tendo propósitos e alvos idênticos. Uma pessoa da Trindade não pode ter em mente salvar alguns indivíduos e a outra pessoa não determinou salvar. Entretanto, o universalismo arminiano ensina isso implicitamente. Nega a eleição soberana do Pai, uma vez que Cristo teria morrido em favor de mais pessoas do que aquelas que o Pai decretou salvar, fazendo assim com que Cristo pareça ter uma agenda diferente da agenda do Pai. Isso teria sido anátema para Jesus, o qual asseverou que todo o seu ministério redentor tendencionava a realizar conscientemente o plano elaborado por Deus. João 6, versículo 38 e 39. Não sei se você entendeu essa parte, eu vou comentar. Nós falamos aqui, a Bíblia fala que Deus, o Pai, elegeu pessoas em Cristo, ok? Ou seja, há um número de eleitos. Deus, o Pai, elegeu pessoas em Cristo. Se a eleição aí você crê na condicional ou na incondicional, enfim, isso aí não é o ponto, mas há um número de eleitos. Esses eleitos foram eleitos pelo Pai em Cristo, há um número de eleitos. Falar que Jesus morreu por todas as pessoas, até pelos não eleitos, é falar que o Pai escolheu e elegeu um número de pessoas, mas o Filho quis morrer por todos, até aqueles que não são eleitos. Ou seja, há um conflito.
há um conflito. O pai elege um número de pessoas e o filho quer morrer por gente que não foi eleito pelo pai. Então não tem esse conflito. Por isso que você vai analisando os 5 pontos do calvinismo, um encaixa no outro. O homem está depravado, o pai elege, Jesus vem e morre pelos eleitos, e aí nós vamos continuar os pontos. Mas um combina com o outro, tá? Vamos continuar aqui. O ponto de vista arminiano sobre a expiação rejeita a doutrina da depravação total do homem, ensinando que o homem tem em si mesmo a capacidade de receber e aceitar a Cristo. Rejeita a eleição incondicional, ensinando que Deus elege todos com base na fé prevista. Rejeita a graça irresistível, ensinando que a vontade do homem é mais forte que a de Deus. Rejeita a perseverança dos santos, ensinando que o homem pode apostatar da fé. J.J. Parker disse: não posso enfatizar demais o fato de que não compreendemos o pleno significado da cruz. Se não a vemos como centro do evangelho, flanqueada, por um lado, pela total incapacidade e pela eleição incondicional, e por outro lado, pela graça irresistível e a perseverança final. Diminui a glória de Deus. Se Deus faz tudo na salvação, ele recebe toda a glória. Se Deus faz somente muito e não tudo, então a pessoa que completa a ponte recebe alguma glória. É exatamente sobre isso, meu Deus. Aí tem arminiano que você fala isso daqui, ele fala assim, não, toda honra e glória a Deus. Se você foi salvo porque você completou uma parte do download, parte da glória é sua, criatura. Mas é lógico. Eu vou escrever um livro e eu escrevo 10 capítulos. Aí eu convido uma pessoa e falo assim, escreve um. Aí ele vai e escreve um. Esse livro só tem 11 capítulos porque a pessoa escreveu um. E na hora de colocar lá o nome do autor, eu vou colocar o meu nome e eu tenho que colocar o nome daquela pessoa. Ou seja, ele escreveu um só, mas ele vai receber parte da glória porque ele escreveu. E o livro não seria escrito se ele não tivesse participado. Na salvação arminiana, o cara só vai para o céu se ele participar diretamente, ativamente. Senão, não vai. Na mente arminiana. Senão, não vai para o céu. Ou seja, de alguma parte, algum percentual, a glória é do cara também. É lógico, ele está participando. Se ele não desse o sim, o vou, o tal, ele foi parte crucial. Não teve ali a glória de Deus, que foi Deus que salvou. Não. É o cara que foi o X da questão. Vamos continuar. É por essa razão que existe na evangelização das massas tanta ênfase no livre-arbítrio do homem. A glória de Deus não é exaltada, tampouco a glória de Cristo é enaltecida para prover uma salvação perfeita e completa. Falam-nos sobre o livre-arbítrio do homem, sem o qual a salvação não pode ser desencadeada. Somos ensinados a exercer o nosso livre-arbítrio, sem nos mostrarem que nosso livre-arbítrio está em servidão à nossa natureza depravada. Por nós mesmos, não podemos escolher espontaneamente a Deus e a salvação. Não podemos completar a ponte. Deus completa a ponte. Como diz isso em 1 Coríntios 1, 18 ao 31, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A expiação universal exalta a vontade do homem e avilta a glória de Deus. Subverte a gratidão e a segurança. Por que devo ser grato a Deus por algo que eu realizei? Se o Senhor Jesus não fez por mim mais do que fez por Judas e os habitantes de Sodoma, por que devo agradecer-lhe em vez de agradecer a mim mesmo? E se há no inferno alguns pelos quais Cristo morreu, como posso ter certeza de que a expiação será eficaz para mim? Corrompe a evangelização. São tudo pontos falhos, tá? Corrompe a evangelização. Ouvimos repetidas vezes, hoje, em mensagens evangelísticas, Cristo morreu por você. O que você fará por ele? Contudo, achamos na Bíblia alguém que ouviu de modo pessoal, Cristo morreu por você? Em vez disso, achamos a obra de Cristo explicada e em seguida por uma chamada para todos: arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem não é creia que Cristo morreu por você ou creia que você é um dos eleitos. A mensagem é creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Esse é o ponto. A pessoa começa a estudar soberania, quer saber quem é eleito. Pelo amor de Deus, não é a mensagem do Evangelho. E conforme a mensagem do Evangelho não é, olha, Cristo morreu por você.
creia nisso, ou Cristo morreu pelos eleitos. Não é, a mensagem do evangelho é creia no Senhor Jesus Cristo. Fim. Que ele é o Filho de Deus. Outro ponto negativo, afasta a eficácia intrínseca da própria expiação. Os arminianos ensinam que a obra de Cristo induz o Pai a aceitar graciosamente o que Jesus realizou em lugar de uma satisfação plena da sua justiça. É como se Jesus tivesse persuadido o Pai a aceitar menos do que a justiça demandava. Por essa razão, Armínios afirmava que, ao salvar pecadores, Deus se movia do seu trono de justiça para o seu trono de graça. Mas Deus não possui dois tronos. Seu trono de justiça é o seu trono de graça. Os arminianos esquecem que a expiação não conquista o amor de Deus e que ela é a provisão do seu amor. Nossa, que forte! A expiação, ela não conquista o amor de Deus, não. Ela é a provisão do seu amor. Nessa provisão, Cristo pagou todo o preço da justiça. Ele não pagou a parcela inicial de um débito devido. Ele pagou todo o preço do pecado, de modo que o Pai, como juiz, pode anular com justiça o débito. Então ele não pagou a primeira parcela, né? Vou pagar a primeira parcela e vocês paguem o resto aí, vão dividindo aí. Vocês vão até o fim, hein? Que se vocês não for até o fim, não vai rolar. Não tem isso. Tá? O caráter limitado da expiação pode ser afirmado de modo irrevogável, com base nos testemunhos bíblicos. A Bíblia fala claramente sobre Jesus dando a sua vida por suas ovelhas. Nesse contexto, ele diz a respeito de certas pessoas: vós não sois das minhas ovelhas. As Escrituras falam de Cristo dando a sua vida pelos filhos de Deus. João 11, 51 e 52. Morrendo pela igreja. Efésios 5, 25, Atos 20, 28. Salvando o seu povo, Mateus 1, 21. Dando a sua vida como resgate de muitos, Mateus 20, 28. Vendo a sua posteridade, Isaías 53, 10 e 11. E remindo os seus da iniquidade, Tito 2, 14. Como se tudo isso já tivesse acontecido, Apocalipse 5:9. Em resumo, Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados do seu povo. Ele salvou um número definido de pessoas, às quais ele se referiu como seu povo, suas ovelhas, seus eleitos. A expiação realizada por Cristo é eficaz, assim como o são a eleição de Deus e a chamada do Espírito. O sacrifício da vida de Cristo salva a vida de suas ovelhas. Essa vida preciosa não foi entregue em vão por qualquer ovelha. Jesus não morreu para tornar a salvação possível para todos. Ele morreu para tornar garantida a salvação de suas ovelhas. Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas e dá a vida por elas. Essa pequena palavra, por, indica uma troca direta. Uma pessoa específica, por um grupo específico de muitas pessoas. Nenhuma parte do sacrifício de Cristo foi em vão. Nesses versículos encontramos, indubitavelmente, a gloriosa verdade de que uma expiação certa, embora limitada, pois Jesus também declarou com ousadia, e alguns israelitas incrédulos: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A doutrina da expiação limitada não significa que a morte de Cristo é limitada em poder. Pink disse: a única limitação da expiação é que decorre unicamente da soberania de Deus. Não é uma limitação de valor e de virtude, mas somente de desígnio e de aplicação. Cristo morreu em favor do seu povo, que o Pai elegeu e pelo qual Cristo mesmo intercede. Diz João 17, 9, diz que Cristo intercede específica, exclusivamente por seu povo. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cristo morreu para salvar somente os seus eleitos. Isso não significa que há qualquer insuficiência em seu sangue expiatório, devido ao fato de que Cristo é Deus infinito. O seu sangue provê satisfação infinita à justiça de Deus. Se Deus houvesse determinado salvar miríades de pessoas mais do que determinara, não seria exigido mais do sangue de Cristo. Por consequente, se Cristo tivesse morrido somente por uma pessoa, não teria sofrido menos, pois todo pecado é cometido contra Deus e infinito e exige um pagamento infinito do mediador. Contudo, embora o sangue de Jesus seja suficiente para todos, é eficiente somente para os eleitos. Ele cumpre o seu propósito. Aquele por quem Cristo morreu será salvo. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. A boa notícia da expiação definida de Cristo
é que ela significa que Cristo é um mediador completo. Ele tanto obtém como aplica a salvação. Ambas as coisas são necessárias, porque somos incapazes de fazê-las. Cristo tem de ser um salvador completo, porque os pecadores estão espiritualmente mortos e não podem receber por si mesmos o Cristo que lhes é apresentado. Embora Cristo tenha obtido tudo, o povo de Deus sabe que não tem em si mesmo capacidade de correr para Cristo, de recebê-lo e de adorá-lo. Ele tem de fazer tudo, tanto o obter como o aplicar a salvação. Assim, Cristo recebe por mérito próprio toda a honra e glória, como o Alfa e o Ômega. Olha, esses comentários, eu acho que fica muito claro, sabe? Fica muito claro o quanto nós cremos e entendemos essa expiação. Saber que os eleitos serão reunidos pelo segundo Adão, ou seja, Cristo, torna os calvinistas ousados em evangelizar. Eles também são pacientes na evangelização, reconhecendo que no seu tempo e a seu modo Deus salvará os pecadores por meio da sua obra sacerdotal de Cristo. Os calvinistas são zelosos, sabendo que a glória de Deus se concretizará. E pessoas de oração, reconhecendo que somente Deus pode e realizará a salvação como um Senhor sempre fiel, que cumpre a aliança. Quase todos os grandes e zelosos evangelistas da igreja, desde a reforma no século XVI até o início do século XIX, antes de Charles Finney, eram comprometidos com a expiação definida, fundamentada nessa teologia da aliança centrada em Deus. Alguém diria que George Whitefield não tinha zelo evangelístico ao pregar o evangelho? Alguém diria o mesmo a respeito de Spurgeon, William Carey, David Brainerd, Jonathan Edwards ou Ashel Nettleton? Cada um desses grandes evangelistas professavam um propósito definido na obra expiatória de Cristo e o proclamavam com ousadia, como um Salvador disposto e oferecido liberalmente a todos os que se arrependessem e crescem. Então, ao fato de achar que, de ter essa opinião, como é que vai ser evangelização, os grandes evangelistas todos eram calvinistas. Muitos teólogos creem em uma expiação realizada em favor de todos, mas a sua expiação é apenas isso. Creem que Judas foi alvo da expiação assim como Pedro. Creem que os condenados no inferno foram objetos da satisfação de Jesus Cristo, assim como foram os salvos no céu. E embora não digam isso em palavras apropriadas, eles tencionam dizê-lo. Pois uma inferência correta é que no caso das multidões, Cristo morreu em vão, visto que morreu em favor de todos eles, como dizem esses teólogos, e a morte de Cristo em favor deles foi tão ineficaz que, embora tenham morrido por eles, foram depois condenados. Falando como Spurgeon, podemos dizer aos nossos amigos, irmãos arminianos, deleitem-se em sua expiação e guarde-a. Nunca renunciaremos à nossa expiação por causa da sua. Precisamos de um Salvador que salva verdadeiramente, Mateus 1:21, com uma redenção que redime verdadeiramente, pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou deles dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 Pedro 1:19 até o 21. A expiação realizada por Cristo não fracassou em parte. Foi totalmente bem-sucedida. Jesus nunca falha. Bom, meus queridos, quero deixar esses comentários, os textos bíblicos. Espero que o Senhor possa te trazer luz aí na Escritura. Mais uma vez, toda dúvida que você tiver, que estou a vosso serviço, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Essa é a aula da expiação limitada, término dela.
Logicamente que o assunto não termina aqui, outras aulas virão, mas na próxima encontramos para falar sobre o quarto ponto das doutrinas da graça, a graça irresistível. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.